Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós chegamos ao vivo e naquele nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Já começo, é claro, te lembrando que hoje é sexta-feira, aquele dia que anuncia a chegada dos merecidos dias de descanso, mas a gente está cheio de notícias para compartilhar com você. Então vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 5 de abril. Abro para você o nosso cardápio de notícias. Após 50 dias, fugitivos de Mossoró são recapturados e voltam para o presídio de segurança máxima. Fazenda pede ao STF que eventual imposto sobre importação de produtos de até $50 seja de, no máximo, 30%. Israel cede à pressão e permitirá a entrega temporária de ajuda humanitária por passagem no norte de Gaza. E ainda, Equador declara embaixadora mexicana como persona non grata e pede que ela deixe o país. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Depois de 50 dias de buscas, os detentos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró foram recapturados e levados de volta ao presídio de segurança máxima na madrugada desta sexta-feira. Vamos ver. Os dois fugitivos chegaram ao Rio Grande do Norte nesta sexta-feira, após serem encontrados em Marabá, no Pará. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento e 4 homens que os ajudavam na fuga foram presos nesta quinta-feira. Com o grupo foram apreendidos um fuzil com 2 carregadores, dinheiro e 8 celulares. O Ministério da Justiça afirmou que os fugitivos queriam ir para o exterior. Eles foram levados de avião até o estado e desembarcaram em Mossoró, onde seguiram para o Instituto Técnico-Científico de Perícia para realizarem exames de corpo de delito. Os detentos retornaram ao presídio, que teve a segurança reforçada e a direção trocada. Segundo o Ministério da Justiça, os dois ficarão em celas separadas e sob constante monitoramento. Foram 50 dias de buscas em uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Rogério e Deibson fazem parte do Comando Vermelho e fugiram da prisão no dia 14 de fevereiro. A fuga dos detentos foi a primeira registrada na história do sistema penitenciário federal. Segundo as investigações, eles usaram ferramentas de uma obra que estava sendo feita na penitenciária para abrir uma passagem e cortar cercas de arame. Formada por autoridades locais e federais, a Força Tarefa teve ao todo 500 agentes, entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. No total, ao longo da operação, 14 pessoas foram presas por suspeita de ajudar os fugitivos, incluindo os fugitivos e os 4 homens detidos durante a recaptura. Bom, a captura da tão falada fuga inédita de um presídio de segurança máxima era uma notícia aguardada durante todo esse período, durante todos esses 50 dias. Afinal, a questão da segurança pública é um tema bastante caro para o governo. Em coletiva à imprensa, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, chamou a atenção para o que ele considerou uma operação extremamente bem-sucedida. Vamos ouvi-lo. Foi uma operação extremamente bem-sucedida, porque não foi disparado um tiro, não houve feridos, não houve mortos, seja da parte da polícia, da parte dos criminosos ou da população em geral. Foi um trabalho puramente de inteligência. Pela importância e relevância, olhamos para esse tema na nossa entrevista de hoje. Recebo agora o advogado criminalista Fábio Chaim. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Bom dia. Bom dia, Daniela, prazer em participar. Primeiro, eu gostaria, doutor, que o senhor avaliasse para a gente esse desfecho. Depois de 50 dias após uma mudança aí na estratégia, termos de fato a recaptura dos criminosos em uma ação cirúrgica, onde a gente ouviu agora o ministro Ricardo Lewandowski falando não houve feridos. Como o senhor avalia essa operação? Houve uma mudança de estratégia e um trabalho de inteligência muito bem sucedido e a recaptura ocorreu em um ambiente com a fuga, que teria sido numa ponte. Os presos, eles retornaram para o mesmo presídio da onde eles fugiram, quase como uma questão de honra, fica um pouco essa sensação para a gente. Uma série de medidas foram então anunciadas, estão sendo tomadas, a fim, é claro, de reconstruir a ideia de segurança máxima de um sistema penitenciário federal. Qual é a importância desse movimento para a sociedade?
Da mesma maneira que existem os golpes financeiros, os criminosos eles estão sempre inventando maneiras criativas de evadirem do sistema carcerário. Então, o sistema ele acaba sendo muito mais reativo do que proativo, pois não há como se antecipar a todos os mecanismos que podem ser empregados para uma fuga. Então, se antecipa os mais óbvios, se tomam as medidas preventivas, e quando o sistema é surpreendido de alguma maneira, ele se adapta com novas medidas de segurança. E o retorno desses presos exatamente para essa mesma penitenciária é uma questão importante, certo? Para o Estado. Sim, sem dúvida. Até pelo fato de que, como eles já foram recapturados e eles conhecem a penitenciária, mas também os presos são conhecidos na penitenciária, como a própria reportagem menciona, eles ficarão sob vigilância constante, provavelmente em regime disciplinar diferenciado, por integrarem uma organização criminosa e por terem cometido a falta grave da fuga, e ficarão sob vigilância constante. Então, eu não acredito que eles tentem empreender fuga novamente. Agora, então, sobre o contexto em que eles foram recapturados, a gente sabe que eles pertencem a uma facção criminosa, que eles foram ajudados durante todos esses 50 dias, inclusive eles estavam quase indo, fazendo a travessia aí para chegar ao exterior. Aí, na sua avaliação, doutor, esse episódio, ele contabiliza uma vitória para o Estado com relação ao crime organizado ou ele trouxe à tona uma fragilidade dessa guerra que é antiga? Existe uma legislação específica de combate ao crime organizado e existem políticas públicas no combate a essas facções. A prisão de 2 de seus membros que se encontravam evadidos, sem dúvida, é uma vitória para o Estado, mas o crime organizado possui não só uma hierarquia, como um exército de reserva. Então, a prisão de um dos seus membros sempre leva a substituição dentro da hierarquia por um membro inferior, e pela contratação, abre aspas, aí para a base dessa facção com novas pessoas em situação de vulnerabilidade e que veem no crime, na atuação no crime organizado, uma oportunidade de obter as condições de vida que não conseguiriam por outros meios. Tá certo, conversamos com o advogado criminalista Fábio Chaim. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso espaço. Obrigado, até a próxima. Até mais. Agora a gente fala sobre a polêmica em torno do possível fim do programa Remessa Conforme. Como alternativa, o Ministério da Fazenda sugeriu ao Supremo Tribunal Federal uma alíquota de no máximo 30% para a cobrança de impostos de importação sobre as compras internacionais de até $50. A sugestão foi dada depois que o STF pediu um posicionamento do Ministério da Fazenda sobre uma ação que pede o fim do programa Remessa Conforme, que zerou o tributo sobre produtos de pequeno valor vindos do exterior destinados a pessoas físicas no Brasil. A ação foi apresentada pela Confederação Nacional da Indústria e pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com as entidades, a isenção do imposto de importações tem impacto negativo relevante em indicadores como crescimento do PIB, emprego, massa salarial e arrecadação tributária. As entidades defendem que todas as compras internacionais sejam taxadas com a alíquota máxima do imposto de importação, que é de 60%. A Fazenda, no entanto, diz que isso pode inviabilizar o programa Remessa Conforme. Em meio às articulações para conseguir aprovar a regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo, o governo federal tenta criar aí uma linha de crédito específica para essa categoria para quando a nova legislação entrar em vigor. A medida teria como foco o acesso a financiamento para compra ou troca de automóveis utilizados pelos profissionais. Trata-se de uma demanda já conhecida dentro da categoria e a linha de crédito poderia funcionar parecida com um empréstimo consignado. A regulamentação tem sido tratada como prioridade pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Após um ano de negociações com as empresas, dos aplicativos e entidades representativas dos motoristas, o Executivo enviou ao Congresso, em 5 de março, um projeto de lei complementar em regime de urgência. A partir do dia 29 de abril, a proposta vai trancar a pauta da Câmara. Isso se não for retirada a prioridade.
Entre as principais medidas da regulamentação estão limite da jornada de trabalho de 12 horas, remuneração mínima de R$ 32,10 por hora trabalhada e benefícios previdenciários, como o auxílio maternidade para as mulheres e cobertura em casos de afastamento por doença ou acidente. Em contrapartida, empresas e trabalhadores passam a contribuir com o INSS, 20% e 7,5%, respectivamente. A proposta envolve apenas o segmento sobre 4 rodas, já que ainda não houve acordo sobre o modelo a ser aplicado em entregadores de aplicativos. Quem mora em periferia consome mais alimentos ultraprocessados. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que a falta de acesso e de recursos financeiros levam a escolhas alimentares menos saudáveis nessas comunidades. Falta de informação sobre a alimentação saudável e a baixa disponibilidade de opções nutritivas a preços mais acessíveis contribuem para o consumo de alimentos ultraprocessados nas comunidades. No entanto, esses produtos têm baixo valor nutritivo. O relatório publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais mostra ainda que a falta de tempo para preparar refeições também é outro fator que favorece a escolha dos industrializados. Diante desse cenário, o estudo destaca a importância de políticas públicas e programas que incentivem o acesso a alimentos saudáveis que entendam a realidade das periferias para desenvolver soluções. Para se ter uma ideia, de acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em 2022, a prevalência de consumo de alimentos ultraprocessados entre adolescentes foi de 83%, enquanto 68% consumiram bebidas adoçadas. Além disso, 41% relataram o consumo de macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados, e 55% consumiram biscoitos recheados, doces ou guloseimas. Para alcançar uma alimentação equilibrada e adotar hábitos saudáveis, o Ministério da Saúde recomenda algumas medidas, dentre elas, reduzir o consumo de alimentos industrializados e priorizar alimentos naturais, evitar alimentos ricos em calorias, gorduras e sódio e aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes, cereais integrais e feijões. E veja a seguir, Israel cede à pressão e permitirá a entrega temporária de ajuda humanitária por passagem no norte de Gaza. E ainda, Equador declara embaixadora mexicana como persona non grata e pede que ela deixe o país. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques dessa sexta-feira, é claro, para compartilhar com você. Um estudo da Fiocruz mostrou dados alarmantes sobre a contaminação generalizada por mercúrio entre membros do povo indígena Yanomami. A pesquisa revelou que o consumo médio de mercúrio na população é 3 vezes superior aos limites recomendados. O metal é ingerido por meio dos peixes, uma das principais fontes de alimento dos Yanomamis. O estudo constatou que 100% dos participantes estavam contaminados com metal tóxico e 84% com níveis superiores ao limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde, de 2 microgramas por grama de cabelo. Os outros 10,8% apresentavam níveis de mercúrio superiores a 6 microgramas por grama, o que requer atendimento médico especial, segundo os autores. Esse cenário de vulnerabilidade aumenta exponencialmente o risco de crianças que vivem na região adoecerem, principalmente os menores de 5 anos, ressaltou o coordenador do estudo, Paulo Basta. O metal é ingerido por meio dos peixes, uma das principais fontes de alimento dos Yanomami.
Eles enfrentam uma crise de saúde devastadora, alimentada, segundo especialistas, pela explosão do garimpo ilegal em suas terras. Líderes indígenas e ativistas dos direitos humanos acusam garimpeiros de estuprar e matar Yanomamis, desmatar a floresta, desencadear uma crise alimentar e poluir rios com o mercúrio usado para separar o ouro dos sedimentos. Olha só, o Google tem coletado dados mesmo quando os usuários optam por não autorizar. Isso é seríssimo. Quando você ativa aquele modo anônimo ou privado do seu navegador, em tese, você deixaria de gerar rastros e impediria aí que o browser faça sugestões baseadas no seu histórico, que ele preencha automaticamente formulários ou que mantenha o login das suas contas, por exemplo. Isso na tese, porque na prática a coisa é um pouquinho diferente. Quem traz mais informações sobre esse levantamento é a nossa repórter Maria Clara Leite. O Google enfrenta na justiça americana uma ação envolvendo o modo anônimo de seu navegador Chrome. Segundo o processo, mesmo no modo privado, quando supostamente o buscador não rastreia o comportamento online, a empresa tinha acesso às informações dos usuários, incluindo dados pessoais e cookies, que é quando outros sites e empresas terceiras também podem fazer esse rastreamento. Esse modo de navegação privada está presente em praticamente todos os navegadores. Quando ele é ativado, o navegador não deve armazenar nenhuma informação que você preencheu e nem registrar seu histórico de navegação, o que garante que pesquisas sobre tópicos mais sensíveis, como doenças, por exemplo, não sejam convertidos em anúncios em seu computador ou celular. E há buscadores mais focados em privacidade e que se comprometem a nunca coletar informações pessoais ou rastrear usuários, como é o caso do DuckDuckGo, que funciona exatamente como o Google. E tem também o Tor, que é voltado a usuários mais avançados, já que é projetado para dificultar o rastreamento de terceiros e também de anunciantes. A gente sabe que, por mais que se tenha cuidado para evitar esses rastros digitais, é praticamente impossível ser totalmente anônimo na internet. Mas é importante utilizar esses navegadores mais seguros ou até mesmo esse modo anônimo, principalmente ao navegar na internet em computadores públicos, como, por exemplo, aquelas máquinas de empresas ou até mesmo de faculdades. Vamos agora de destaque internacional. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou a entrega temporária de ajuda à faixa de Gaza através do ponto de passagem de Erez, no norte do território palestino. Até agora, a maior parte da ajuda humanitária entrou em Gaza pela cidade de Rafah, no extremo sul do território palestino. A decisão foi tomada depois de um telefonema entre Netanyahu e o presidente americano Joe Biden, que pela primeira vez condicionou o apoio dos Estados Unidos a Israel à proteção dos civis palestinos em Gaza. No comunicado, o gabinete do primeiro-ministro explica que será autorizado o acesso de ajuda através do porto israelense Asdod, distante cerca de 35 quilômetros por terra de Gaza, e o ponto de passagem de Erez, situado no norte do território palestino. Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em 7 de outubro, a ajuda humanitária entra a conta-gotas na faixa de Gaza e mal chega ao norte do território, devastado pelos combates e ameaçada pela fome iminente, segundo a ONU. As autoridades também vão permitir o aumento da ajuda jordaniana pela passagem de Kerem Shalom, um posto fronteiriço no extremo sul de Israel. O Equador pediu que a embaixadora do México em Quito deixe o país ao declará-la persona non grata, após críticas do presidente Andrés Manuel López Obrador sobre as últimas eleições equatorianas, nas quais um candidato foi assassinado. Raquel Smeck foi declarada persona non grata após as críticas do presidente Andrés Manuel López Obrador sobre as últimas eleições no Equador. Obrador questionou a suposta manipulação dos meios de comunicação para criar um ambiente intoxicado de violência, que, segundo ele, acabou afetando a esquerdista Luisa González, a candidata adversária do atual presidente Daniel Noboa. O governo do Equador considerou muito infelizes as declarações do presidente mexicano. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a decisão implica que a embaixadora deve deixar o país em curto prazo, mas não é um rompimento das relações diplomáticas. Já imaginou morar de frente para um lago e acordar olhando para as montanhas? Parece sonho, não é? E é sonho para muitos, mas esse lugar
existe sim e fica na Noruega. E é para lá que a gente vai agora no nosso tour através da tecnologia. Essa, gente, é a pequena vila de Hellesylt, que fica aí na beira de um grande lago que leva o mesmo nome da vila. Por lá, além das estradas que levam para uma cidade grande, existe também o porto que faz esse trabalho também, só que através dos barquinhos. Inclusive, a gente vê barcos parados ao fundo da imagem no canto superior direito. Se tudo isso ainda não te convenceu que esse lugar é bacana para você morar, saiba que a calmaria habita essa região, que possui apenas 260 habitantes. Pois é. E à noite, dependendo do clima e se o local estiver limpo, o céu estiver limpo, a incrível aurora boreal pode marcar presença por lá. Gente, eles estão 5 horinhas à nossa frente, então pelo fuso horário, enquanto aqui são 8 horas e 56 minutos, por lá já são 13 horas e 56 minutos. E é com essas lindas imagens que mais parecem pinturas que a gente encerra esse jornal de hoje. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais notícias para você e eu volto à 1 da tarde com o balanço das notícias que marcaram a manhã dessa sexta-feira, portanto não perca, já já a gente volta a se encontrar. Até lá!